Pessoal, o Salmo 143, direto ao assunto, a partir do versículo 8. O salmista pede a Deus para Deus guiar ele pelos seus caminhos. Faz-me ouvir a tua benignidade, ele diz, pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ele diz no versículo 9, livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Aqui ele está falando de inimigos espiritual. E material também, humano também. Mas o salmista sabia que existia tanto os inimigos material, humanamente falando, como os inimigos espiritual. Então o pior inimigo que ele temia não era tanto material, o humano, era o espiritual, porque no Salmo 89, o versículo 48, ele diz: que homem há que viva e não veja a morte, ou que possa livrar sua alma do poder do mundo invisível. Então ele sabia que existia uma operação invisível do mundo invisível. Então hoje, para nós, entendemos o que está acontecendo no Brasil. O pior inimigo hoje que está no Brasil não é os carnais, é os espiritual. E a gente precisa entender isso. E se nós não estivermos com esse entendimento, como já tem dito alguns pregadores por aí, algumas pessoas, homens e mulheres de Deus que entendem isso também, eu estou aqui somando aqui. Sei que seria até vergonhoso para mim achar que só eu que sei disso, né? Mas é a parcela do meu entendimento. Eu teria até vergonha de me sentir. Tem gente aí com mais inteligência do que eu ensinando sobre isso. Mas eu estou somando com esse pessoal, né? Então estou dando a parcela que Deus me deu para dar. Então a sua luta, o seu inimigo maior, o salmista sabia que todo homem espiritual, todo homem de Deus sabe que o seu inimigo maior não é o inimigo carnal, não é o humano, não é o que você vê, é o que você não vê. É o que você não vê. E enquanto você não vence o que você não vê, você está sendo bombardeado. É o que está acontecendo no Brasil. Você tem visto, hoje nós temos um problema no Brasil muito sério para resolver. Quem sou eu para entender e definir esses problemas sem o entendimento de Deus e sem contar com outros que também concordam comigo? O problema hoje é espiritual do Brasil. Mas aí os homens que não são espiritual não entendem isso. Mas todo homem espiritual entende isso. Até mesmo os que não são cristãos e que são espiritual e não é do segmento cristão. Porque tem do lado espiritual, o espiritual em Cristo e o espiritual no mundo. Aquele que está do lado oposto de Cristo. Entendeu? Também entendo o que eu estou falando. Porque sabe também disso muito bem. Então, mas o homem natural, Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14. Leia que você vai ver essas passagens. Leia. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então hoje você vê um político que não é espiritual, não tem o entendimento espiritual às vezes, e aí a gente fica triste, porque não pode vencer essa guerra. Embora e o outro do outro lado já tem o entendimento espiritual, mesmo por mal, mas já tem. Aí Jesus disse o seguinte: se você vai para uma guerra e não está preparado contra a adversidade, você vai ser destruído. Você não vai vencer se você não tiver consciência com quem que você está lutando no reino do Espírito. Você não está lutando contra a carne. Então as armas que tem que ser usadas não é as armas carnais, é as armas espirituais. É uma vida de consagração. Romanos capítulo 12, o que eu vou estar sempre ensinando. É por aí.
é uma vida alinhada com a mente e os pensamentos de Cristo, a cidadania celestial em ativa. Pensamento de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, discernimento do Espírito, versículo 15. Para compreender as coisas do Espírito de Deus. Estando alinhado à lei de Deus, a obediência à justiça de Deus, para colocar em prática a justiça de Deus, para que no homem humano a justiça de Deus opere, para que aí venha a justiça social, que é alinhada com a justiça espiritual, ou seja, vai deixar de funcionar a justiça social, a justiça humana? Não, ela vai ser alinhada e ela vai ser executada dentro do poder de Deus, por uma ordem divina. E aí o homem que anda nessa justiça de Deus, ele pode vencer a justiça, a injustiça humana do Adão, do homem errado, do homem do pecado. Para defender pelo bem de todos, não pelo bem de um grupo A, do grupo B. Por isso que a intenção tem que ser pura diante de Deus. Não é com os sentidos injustos de vingança. Esse também não funciona. Se eu entro na política com o pensamento de me vingar, eu não tenho que ter parte na vingança, eu tenho que ter parte no meu compromisso de justiça com Deus. A vingança a Deus pertence. Agora, a justiça será estabelecida quando a justiça de Deus for respeitada. Aí o cara fala besteira pela boca, fala o que quer, acha que pode tudo, acaba quebrando tudo. E as boas intenções do velho Adão não vai vencer o diabo, porque ele não venceu lá no jardim do Éden. Não foi nem o diabo que tentou ele, foi Eva. Eva caiu e depois ele caiu quando Eva convidou ele para fazer o mesmo. E ele foi na mesma onde ele caiu. Então o Adão nunca vai vencer. O Adão sempre foi derrotado. Então, se você entra nessa guerra espiritual, sem saber, nessa guerra, sem saber quem são seus inimigos e que arma você tem que usar, você vai ser derrotado. Se você usar os argumentos carnais, rapaz, não tem jeito. Quando a guerra era naturalmente dos homens, Adão com Adão, ainda tinha um jeito. Mas quando agora você entra com o grupo do Adão, que ele está, quem é espiritual entende o que eu estou falando, que aquele grupo do Adão está revoltado e está com o diabo. Porque tem um grupo do Adão que ainda não está endiabrado tanto no mundo. Mas tem um grupo de Adão que o propósito dele é servir mesmo a Satanás. Uma vez que Deus não se comunica com ele e ele se sente fora do jardim de Deus e ofendido com Deus, ele se rebeliou contra Deus e está trabalhando como Caim. É o grupo que trabalha com o mesmo sentido de Caim, de matar o justo e destruir a justiça, e fazer a justiça do seu jeito. Esse é o grupo. E esse grupo é perigoso demais, porque para ele não, ele atropela a Deus, a dignidade, a justiça. Atropela assim, entre aspas, né? Quer dizer, a justiça de Deus, para ele não importa. Ele prefere ir para o inferno, ele prefere ser castigado, morto. Mas enquanto ele não morre, ele vai fazer muita gente sofrer. Por isso que você tem que ter cuidado com esse tipo. E aí o que é que você tem que fazer? Orar a Deus. E esse grupo também pode estar no meio da igreja, carnalmente falando. Paulo diz que sofreu entre os falsos irmãos. Então, eu estou ensinando coisa espiritual. O meu ensinamento é para quem é espiritual. Tudo que eu estou ensinando aqui é que o seu inimigo maior, eu estou querendo que você compreenda, não é o seu inimigo que você vê, é o que você não vê. Repito, o salmista disse que homem há que viva e não veja a morte. Ou que possa livrar a sua alma do poder do mundo invisível. Salmo 89, versículo 48. Ele sabia que o mundo invisível era impossível de ser vencido. Assim como era impossível o homem evitar a morte. Isso aí você já viu. Então você não pode vencer uma guerra, nem ninguém pode vencer uma guerra, se você estiver com as armas carnal contra a guerra espiritual, você não vence. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus,
para a destruição de fortaleza, levando cativo todos os pensamentos à obediência a Cristo. Tudo que se opõe contra Deus. Ele está dizendo que aqui há uma manifestação quando a arma da justiça de Deus é operada, quando as armas são espiritual, poderosa em Deus. Isso aqui quer dizer, a palavra de Deus, eu uso os pensamentos de Deus para fazer a justiça, para trabalhar, para anunciar, para falar, para discutir, sempre respeitando os padrões divino, minha boca no que vai falar, para que, em vez de eu fazer a obra de Deus, dar munição para Satanás com os meus discursos inflamados pelo entendimento natural do velho homem Adão, querendo resolver o problema sem contar com as advertências divinas de Deus, sem contar com alinhamento com Deus, se esquecendo que sem Ele nada eu posso fazer. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Então o homem tem que ter essa consciência, senão você não pode vencer no reino do Espírito. Então quando você vence os seus inimigos no reino do Espírito, o inimigo invisível, aí sim, aí você sara a sua história, sara a sua vida. Aí você resolve os problemas. Depois que você amarrar o valente, ou seja, você vem no poder espiritual e você destrói a fortaleza de Satanás, destrói o trabalho dele no mundo invisível, expulsa Satanás do ambiente, é isso que Paulo está dizendo. Destrona Satanás daquele lugar e estabelece a justiça de Deus. Ali vem o posto de Deus para aquele lugar, ali vem os anjos de Deus para aquele lugar, ali vem os ministros espiritual de Deus, de Hebreu capítulo 1 e versículo 14, espíritos ministradores de Deus para governar aquele ambiente. Você tem que ter essa consciência. Se você não lutar com as armas espiritual, seja na sua família, você tem que identificar o inimigo espiritual para destruir ele. É isso que eu estou ensinando. Pode ser uma doença, pode ser o que for. Tudo que está errado em sua vida tem uma origem espiritual. Você destrói os tronos de Satanás e então a liberdade começa a acontecer na sua história e na sua vida, seja em qual for a área. Deus abençoe. Pense nisso.